Essa aqui é uma muda de ficus carica, é o famoso figo que a gente faz o doce. Então aqui eu vou colocar minha mão perto para ver que as folhas estão bem reduzidas já, que foi mantido com pouca terra, feito uma boa poda. E é difícil pegar um figo assim, pé de figo que não tem aqueles cortes drásticos. Então eu vou aproveitar que essa planta não teve aqueles cortes drásticos e fazer um mamê bonsai. Eu acho que fica muito bonito um mamê bonsai de figo. Tem que fazer as podas nos pontos adequados, fazer os acabamentos. Um dos especialistas na Europa, acho que é na França, nessa espécie de figueiras, é o Trevor Draloube. A gente vê uns trabalhos dele, inclusive de redução de folha, é incrível. Então podem procurar no Facebook, Trevor Draloube, um especialista nas figueiras. Agora aqui, gente, como ela está com as folhas reduzidas, eu posso usar essas estaquinhas também para fazer um bonsai de tamanho mais reduzido ainda. Olha essa brotação aqui. Fazer um chitô ou um chorrim. Então a gente tem essas opções de fazer esse tipo de trabalho. Fazer um bonsai mais reduzido ainda. Eu estou achando essa ponteira aqui esquisita. Então eu vou reduzir. Vai ficar bem melhor. Mais reduzida. Esse braço aqui ainda também estou com uma pequena dúvida, mas depois a gente resolve com o tempo. Lavando as raízes, a gente não corre o risco de cortar uma raiz importante, porque a planta às vezes está com as raízes bem emboladas e não tem uma boa distribuição também. Acontece às vezes a pessoa até serrar o torrão da planta no meio e depois você acaba de serrar, vê que as raízes finas estavam abaixo desse corte, acaba perdendo a planta. Então, esse método técnica de lavar as raízes é muito importante por causa disso. Então aqui eu já lavei as raízes, fiz a poda no ponto certo. O ficus carica, ele suporta uma poda muito pesada de raízes. Uma poda mais severa mesmo. Então aqui ele mantém bastante raiz fina. E agora eu vou fazer o meu desejado mamê bonsai de ficus carica. Agora é a parte crucial. O vaso. Esse vasinho fica bom, fica bonito. Este outro vaso também fica bonito. Este vaso de cravo, que eu acho lindo esse vasinho, fica bonito também. Um pouquinho mais alto. E todos eles é complicado nessa hora, viu? Tem uma gama de vasinhos. Esse aqui fica lindo também, um vaso exótico. Fica até difícil a gente escolher qual vasinho que vai. Eu já estou pré-selecionando dois, entre esse manchado e esse aqui de cravos. Esse aqui apresenta a planta um pouquinho mais alta, mas é um vasinho menor, restringe mais o crescimento. Já esse é um pouquinho mais largo, não restringe tanto. Fica a dúvida, viu?
Mas acho que eu vou plantar nesse aqui, mas é difícil decidir. Uma situação muito difícil entre esses dois vasos. E aqui a gente tem que tomar decisão, não tem como deixar para depois. Esse aqui é lindo, que ele é um vaso neutro a cor dele, né? Em tom de sépia, ele fica mais neutro. Então ambos, ele fica mais neutro, e esse aqui já também, o chorrinho, o mamê bonsai, que é o mamê bonsai de figo, pé de figo, fica lindo também. Vamos decidir qual que vai ser. Bom, aqui eu fiz a opção por esse vaso de cravos. Aqui eu estou usando a cadama de grãos duro da Patagônia Argentina. Somente 10% de matéria orgânica. Eu coloquei um pouquinho de casca de pinos, tudo em granulação de 2 a 4. E só para dar uma acostumadinha, né? Que eu poderia plantar nela pura. Mas é uma questão de adaptação, que eu já fiz teste em frutíferas com a cadama pura. Esses testes eu comecei em Cambuí em 2015 e esse ano está fazendo 10 anos. Então, em 5 anos a gente já tem uma resposta leve do teste e ao final de 10 anos uma resposta definitiva. Então, nas pesquisas científicas, um prazo rápido é 5 anos, mas para certificação são 10 anos a pesquisa para concluir. Porque 10 anos são 2 ciclos de 5 anos para a planta. Então, em 2 ciclos de 5 anos, tudo que tem que ser mudado, adaptação na parte fisiológica da planta, ou rejeição. Então, em 2 ciclos completos, acontece tudo isso que tem que acontecer. Então, 10 anos de pesquisa com essa cadama aqui de grãos mais duros com frutíferas, usar dela 90% dela e somente 10% de matéria orgânica, no caso a casca de pino, só para um caso de adaptação mesmo. Ela pode ser usada pura. E depois a gente alimenta a planta através de uma adubação orgânica, porque a frutífera, o figo é uma fruta. Então, assim, no geral, né? No geral, a adubação orgânica é bem melhor. Pegando na mão só para ver, para se ter uma noção que é quase que um Chitô bonsai. 15 centímetros. Depois a gente, na capa do vídeo, eu coloco ele depois dele rebrotado. Eu mudo a capa do vídeo e coloco para todo mundo ter a noção depois do como ficou.